Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje o assunto é DREX, a nova moeda digital do Banco Central. Os perigos dessa moeda e os impactos para a sociedade. No final do vídeo, eu vou dar mais uma orientação, uma dica para você referente ao seu imóvel, aquele que está ou não declarado na declaração de bens, na ficha de bens e direitos da sua declaração do imposto de renda. Presta atenção aí no final, porque é muito importante também essa orientação que eu vou te passar. Bom, mas vamos ao DREX, a nova moeda do Banco Central e do Brasil, né? O que é a DREX? O Banco Central do Brasil é o responsável pela criação da moeda digital brasileira chamada DREX. O projeto foi iniciado lá em 2020 pelo diretor do Banco Central, pelo presidente do Banco Central, por meio de um grupo de trabalho. E em 2021 foram divulgadas as diretrizes do Real Digital. O DREX é uma Central Bank Digital Currency, ou seja, uma moeda digital que visa democratizar os serviços financeiros. A ideia é que o DREX seja uma extensão do dinheiro físico, com a emissão feita pelo Banco Central e a distribuição intermediada por bancos e instituições de pagamento, utilizando tecnologia blockchain. O nome DREX é uma junção das letras D, que significa digital, R de real, E de eletrônica e X de conexão, respectivamente. A letra X foi utilizada para transmitir modernidade e conexão com o Pix, outra modalidade de transferência monetária criada pelo Banco Central e a que é a mais utilizada atualmente. O DREX deve ser lançado no início de 2025, não sei ainda em que mês, pois está em fase de testes. O objetivo é facilitar pagamentos, aumentando a eficiência e promovendo a inclusão financeira de todos que moram e têm movimentação financeira no país, ok? Não é só para cidadãos brasileiros, é para quem mora no país, tá? Sejam brasileiros ou não. A tecnologia blockchain, muita gente ainda não sabe, é um banco de dados descentralizado que registra transações em blocos interligados, formando uma cadeia. O nome blockchain vem da junção das palavras block e chain, que significa corrente de blocos, ou seja, você recebe um dinheiro aqui, que já é controlado, né? E aí você paga uma conta ali, outra conta lá, e essas contas esses valores vão sendo repassados então para outros clientes, ou para outros fornecedores, ou para outros pagamentos. Toda essa corrente de blocos, né, toda a movimentação financeira que é realizada, ela vai ser registrada, tá, nessa corrente de blocos, nessa cadeia de pagamentos, e vai ficar ali em tempo real. Ok? Eu vou explicar direitinho aqui. Ela é utilizada para rastrear o envio e recebimento de informações pela internet e é a base para o funcionamento de criptomoedas, como o Bitcoin, por exemplo. Algumas características da tecnologia blockchain são descentralização. Não há um grupo ou banco que possa alterar ou reverter transações sem a devida autorização. Transparência. Os usuários podem auditar as transações em tempo real. Segurança. Os blocos são criptografados, o que reforça a segurança nas transações. Irreversibilidade. As transações são agrupadas em uma cadeia irreversível, o que torna o blockchain inviolável, de acordo com eles. Livre acesso. Aí aqui tem um perigo grande. O blockchain é um livro de registro digital que permite o livre acesso. Além de ser a base para o funcionamento do Bitcoin, a tecnologia blockchain tem um potencial de uso muito maior. Uma das aplicações mais eficientes é no armazenamento em nuvem,
onde pode permitir um maior nível de segurança e dados e informações. Okay? Presta atenção nisso. Riscos e perigos da DREX. Embora promissora, a DREX apresenta os seguintes riscos: fim da privacidade financeira, congelamento de ativos, 3. Exclusão digital, 4. Vulnerabilidades cibernéticas, 5. Fim do dinheiro físico. Eu vou dissertar aqui a respeito de cada um desses riscos e perigos. 1. Fim da privacidade financeira. Todas as transações são rastreáveis pelo Banco Central, tá? Isso é inegável, ok? O blockchain vai se encarregar de fazer tudo isso daí. Primeiro, fim da privacidade financeira. Todas as transações são rastreáveis pelo Banco Central, já que tudo é feito de acordo com blockchain, utilizando essa tecnologia. O governo pode monitorar, controlar e fiscalizar gastos, já que tudo vai estar registrado lá no blockchain. Risco de abuso de poder e vigilância excessiva. Isso vai ficar aberto para o governo fazer o que bem entender, né? Ele vai poder monitorar, controlar e fiscalizar tudo aquilo, toda a movimentação bancária, toda a movimentação financeira que for realizada através da DREX, ok? Tudo isso além do que a Receita Federal e o governo já fazem para rastrearem a sonegação de impostos, a omissão de receitas, omissão de informações, evasão de divisas, né? Você sabe que tudo está amarrado. Hoje, atualmente, todas as suas despesas e pagamentos, a maioria deles, já são controlados pela Receita Federal. Se você compra ou vende um carro, se você compra ou vende um imóvel, você recebe herança, ou todos os gastos com os cartões de crédito e débito, as administradoras já informam a Receita Federal a respeito disso. Se você tem uma empresa, todas as informações da sua empresa já são monitoradas pela Receita Federal. Todo o seu movimento bancário já é registrado no Banco Central e o governo tem acesso a isso, basta ele quebrar o sigilo bancário, mas ele tem acesso a todas essas informações. Então, se você sonega ou omite informações, tudo isso já é de conhecimento do governo, ok? E é dos últimos 5 anos, tá? Então, você vai ter que prestar mais atenção ainda, ok? 2. Congelamento e controle de ativos. O governo pode bloquear contas e restringir transações. Maior facilidade para controlar a economia em situações de crise. Aumenta o risco de intervenções arbitrárias. Tá? Isso, na prática, já existe. Eu mesmo tenho vários clientes de imposto de renda no Brasil todo que já tiveram bloqueio de bens, já tiveram bloqueio de contas bancárias, inclusive de poupança, tá? E aplicações, né? E alguns que tinham dívidas perante o Ministério do Trabalho também tiveram as suas contas bloqueadas. Não é só dever imposto. Outros tipos de dívida também podem gerar o bloqueio de bens. Então, é mais um cuidado que você precisa ter. Se você é MEI ou ME, uma empresa de sociedade de responsabilidade limitada, precisa estar muito ciente disso, porque existe uma outra forma de sair ou de arriscar menos com relação aos seus bens, às suas propriedades, às suas aplicações, com outro tipo de sociedade, tá? Se você quiser saber mais a respeito disso, depois você fala comigo, ok? Porque tem alternativas que você pode utilizar. Caso contrário, todos esses seus bens, né, e direitos, vamos dizer assim, você pode ter bloqueado pela justiça com o seu CPF, com o seu CNPJ, para cobrir
ou para pagar esses débitos que você tem aí com o governo ou com a Justiça do Trabalho. Ok? 3. Exclusão digital. Parte da população ainda não tem acesso à internet ou dispositivos. E às vezes aqueles que têm uma certa dificuldade. Eu mesmo sou um analfabeto digital. Eu tenho muita dificuldade com o celular e com novas tecnologias. Eu acabo aprendendo aquilo que eu sou obrigado a aprender. Tá? Não só pela idade, mas minha cabeça, meu HD aqui já está cheio também. Mas eu tenho que aprender algumas coisas novas. Por exemplo, eu tive que, no ano passado, no início de 2023, implantar o WhatsApp no meu celular, que eu já utilizava muito pouco, porque hoje em dia todas as comunicações, a maioria delas é feita pelo WhatsApp. E alguns apps, aplicativos, são só utilizáveis através do telefone celular. Então, eu fui obrigado a aprender a quebrar essa barreira, e acabei usando o celular, mas eu só uso para isso também. Eu não atendo ligações pelo celular, tá? Então, eu sempre estou ministrando palestra, dando aula, fazendo uma coisa, outra, então eu não atendo ligações, ok? Eu só uso o WhatsApp mesmo e outros aplicativos, mas eu tive que quebrar essa barreira. E tem muitos idosos, e pessoas que têm esse tipo de dificuldade que eu tenho também, de entender como é que funciona, de entender como é que se mexe e até utilizar esses recursos que hoje são utilizados por todo mundo, Mas algumas pessoas têm mais dificuldades do que outras, Os jovens hoje, meu neto já mexe no celular e com uma facilidade imensa, Tem 2 anos e ele já nasceu com isso, praticamente, Mas confesso que eu não tenho habilidade, como muitas outras pessoas também não têm, tá? Então, os grupos vulneráveis, como idosos, por exemplo, podem ser muito prejudicados, porque uma boa parte também não tem como ter um celular, E tudo isso pode agravar desigualdades em regiões afastadas, Imagina no interiorzão, aí na roça, que todo mundo tenha que utilizar o Drex. Então vai ter uma série de problemas para a utilização dessa moeda digital. E o pior é que aquelas pessoas que recebem aposentadoria, pensão ou algum auxílio do governo vão receber todos os valores através do Drex, que é a moeda que o governo vai utilizar. E dessa forma, todos terão um movimento financeiro bancário rastreado, inclusive aonde é gasto esse valor, para quem é pago, como é feito com o Pix atualmente. Todos esses registros vão estar mais claros, mais nítidos e com uma maior facilidade de acesso através do Drex. Então, é um perigo que todo mundo tem que estar ciente que vai acontecer. Vulnerabilidades cibernéticas é o item 4. Sistemas digitais estão sujeitos a ataque de hackers. A gente sabe aí que existem muitos profissionais dessa área, que são chamados de hackers, que trabalham para o Banco Central e para o governo para inibir ataques de outros profissionais dessa mesma área. E é uma guerra infinita. Um cria uma coisa, o outro vai lá e cria uma maneira, acha uma falha. Então é uma guerra imensa isso daí. Agora eu quero ver se o governo mesmo, o Banco Central, vai conseguir realmente criptografar todos esses dados para que eles não sejam hackeados ou que haja uma interferência externa de outros profissionais dessa mesma área, os chamados hackers. E aí, lógico, o Drex pode ser alvo de criminosas digitais. Isso está mais do que claro. Vai ser um grande desafio para todo esse pessoal que trabalha com isso. E falhas podem comprometer dados financeiros sensíveis. Imagina você ter ali
um hacker, né, um espião que vai lá na tua conta, independente do tamanho do seu movimento financeiro, e entra lá e tenta puxar os dados ou interferir ou fazer transações, como algumas já são feitas com o Pix, né? Você sabe disso. Da mesma forma que o governo se preocupa em criar esses sistemas digitais, esses profissionais de fora já estão analisando e estudando formas de burlar o sistema. É uma guerra infinita, pessoal. Isso daí não vai parar nunca, né? Você vê que grandes empresas, até como a NASA, por exemplo, já tiveram seus computadores hackeados, o Google, né, a Microsoft, e isso daí é uma constante, é uma guerra, é um desafio para os profissionais que trabalham nessa área. E com o Drex, acredito eu, que não vai ser diferente. Tá? E 5. Fim do dinheiro físico. A substituição do dinheiro físico pode limitar a autonomia financeira, elimina a possibilidade de transações anônimas, acabou, e pode reduzir a liberdade econômica de parte da população. Lógico que tudo isso levará a uma escassez do dinheiro físico, até porque essa é uma ideia, uma das bases do Banco Central, não precisar emitir moedas e papel das notas, que hoje são físicas. Então, o Banco Central, com o Drex, vai ter muito menos custo para a impressão de todo esse trabalho que hoje atualmente é feito. E hoje em dia já é uma boa parte já é feito dessa forma, porque todo mundo aderiu ao Pix, porque facilita demais. Então, todos os cartões de débito, crédito, Pix, isso fez com que no mercado, de uma forma geral, o dinheiro físico, tanto em papel quanto em moeda, já fosse diminuindo bastante. Com o Drex, o impacto vai ser muito mais ainda. E isso daí vai acabar fazendo com que a maioria dos brasileiros, quase que obrigatoriamente, passem a trabalhar com essa nova moeda, até porque vai ser o meio de pagamento do governo, por exemplo, para todos os seus funcionários, milhares de funcionários aí no Brasil inteiro, e todo mundo vai aderir obrigatoriamente a essa nova forma de pagamento, que é a moeda digital. Ok? É o Drex. Conclusão. A Drex pode modernizar a economia, mas apresenta riscos significativos. É essencial garantir regulamentos claros e evitar abusos. A implementação deve equilibrar inovação e privacidade. Transparência e fiscalização são fundamentais para proteger os direitos dos cidadãos. Mas quem é que fará esse papel? Fica aí a dúvida. Deixa aí no seu comentário. Quem é que você acha que deve fazer o papel de fiscalização, né, e de garantir a transparência para proteger os direitos dos cidadãos? Já que tudo que o cidadão faz na parte financeira, monetária, vai estar registrado lá no blockchain do Drex. É uma questão muito séria, né? Planejamento financeiro. É nesse momento, agora mesmo, que você, pessoa física ou jurídica, deve começar a fazer um planejamento financeiro, principalmente se tiver ativos, bem imóveis, aplicações financeiras, artes, joias, moedas de outros países, né? E que é ou não informado na sua declaração, na sua ficha de bens e direitos, lá na declaração do imposto de renda da pessoa física, ou na sua contabilidade pessoa jurídica, ok? É uma medida que você vai precisar fazer todo esse levantamento para tentar minimizar os eventuais bloqueios e perdas que você poderá ter a partir do momento que essa moeda entrar em vigor, já a partir do próximo ano. Então, é nesse ponto que eu me proponho aí a te auxiliar nesse planejamento financeiro, buscando alternativas e pensando racionalmente no que é melhor para você, para sua empresa e para sua família, seja qual for a sua situação. Tá? Afinal, prevenir é sempre o melhor remédio, né? Já dizia minha avó, principalmente levando em consideração tudo que está para surgir. Um outro detalhe muito interessante, eu prometi falar agora no final da aula,
a reavaliação dos seus bens imóveis. Você sabe que agora em setembro a Receita Federal abriu uma janela, uma oportunidade de você fazer aí a atualização do seu bem imóvel, né, ao valor de mercado. Digamos que você comprou esse imóvel lá há 20, 30 anos atrás e pagou a quantia X, só que para você vender esse imóvel hoje, caso seja a sua intenção, você vai pagar 15% de ganho de capital sobre a diferença do valor do imóvel, já com as devidas correções feitas pelo próprio sistema, que é o GCAP, né? Mas você vai ter que pagar 15% desse lucro que você vai ter com a venda desse imóvel. O governo abriu essa janela, oferecendo, entre aspas, né? O governo está com caixa baixo e precisa gerar dinheiro para cobrir o rombo que ele fez aí nesses últimos tempos, né? Principalmente esse ano passado. E são bilhões, né? Você sabe disso. Então ele precisa dar um jeito de cobrir. E para cobrir, uma das alternativas foi a criação dessa janela, fazendo com que você possa fazer essa atualização monetária até o dia 16 de dezembro para pagar um imposto de 4% sobre o valor dessa diferença, tá? Do valor do imóvel que você tem declarado para o valor de mercado atual, ok? Então, em vez de 15%, você vai pagar 4%, tá? Mas tem que ser pago até o dia 16 de dezembro. E para isso tem que fazer um monte de cálculos, um monte de planejamento para saber se realmente vale a pena. Porque se você pretende vender esse bem nos próximos 3 anos, né, já não vai valer a pena, tá? Vai valer a pena realmente se você quiser vendê-lo daqui a 15 anos, tá? E proporcionalmente a cada ano que passa, tá? Então você precisa estudar bem para que você possa fazer essa regularização do valor do imóvel de uma forma consciente, de uma forma com planejamento financeiro, e isso eu faço para você, tá bom? Se você tem alguma dúvida, entre em contato comigo, que aí a gente prepara todo um levantamento, todo um laudo, né? Todo um estudo de valor para que você tenha certeza ou não de que vale a pena realmente fazer essa valorização do seu imóvel na sua declaração do imposto de renda, tá? Eu vou precisar dos seus dados do Gov, né, BR, para poder entrar lá na sua declaração, fazer esses levantamentos. E vale também, inclusive, para que você, caso você tenha algum imóvel, que você fez aquele contrato de gaveta, ou aquele contrato de compra e venda, e não lançou esse imóvel até hoje, agora também é a oportunidade que você tem para lançar e regularizar essa situação, tá? O governo abriu essa janela e é interessante para quem tem imóvel fazer essa regularização e essa atualização, mas precisa ser estudado e para ver se realmente vale a pena ou não, tá? Entre em contato comigo que aí eu vou ver com você e te informar se vale a pena fazer ou não, tá? Bem como para quem tem bens móveis e imóveis, que vai entrar no Drex com certeza, porque tem algumas maneiras de se continuar fazendo anonimamente algumas operações, tá? Então, entre em contato comigo, nós vamos fazer um estudo, um planejamento, fazer o levantamento todinho e ver quais são as melhores alternativas para que os riscos sejam eliminados, principalmente se você tem uma empresa, porque existe uma outra maneira de você ter empresa e não ter esses bens bloqueados, né? Tanto os bens financeiros quanto os bens móveis e imóveis, ok? Eu fico à sua disposição, vou deixar meu WhatsApp aqui para vocês, que vocês entrem em contato comigo, e também no Instagram eu vou deixar o link de um artigo que eu escrevi a respeito, e no YouTube também eu vou deixar o link aqui desse artigo para que vocês possam ler, caso tenham interesse, baixar o PDF para ter aí com você, tá ok?
eu fico à sua disposição para essas e outras informações também, ou dúvidas que vocês tenham a respeito desse assunto, ou de imposto de renda, ou de organização de empresas, ou de mentoria, ou de consultoria. Eu fico aí à disposição de todos. Ok? Grande fraternal abraço, que Deus continue abençoando em tudo, e até o próximo vídeo. Até mais.